Boa noite, pessoal. Enquanto o professor Alexandre está aqui se organizando, né? Já estamos aqui os dois. Vou já adiantando, né? O tema hoje realmente é bastante interessante. Eu acho que tem a ver com a vida de todos, né? E provavelmente com o futuro de todos aqui, não só médicos, todos os profissionais da área da saúde, mas em qualquer profissão, provavelmente. Isso vai ser uma realidade. Hoje em dia, eu acredito que todas as profissões já são tech, né, como é falado, né, Alexandre? E a inteligência artificial realmente está chegando com muita força e provavelmente vai fazer parte do dia a dia, já faz parte, né? Eu acho que o Alexandre pode comentar melhor, do nosso dia a dia em vários aspectos. E a questão hoje que a gente queria discutir, aprender com o Alexandre, trocar experiência aqui, ouvir a opinião de todos também, as perguntas. Vamos aproveitar o Alexandre, que é especialista na área, né, Alexandre? E também envolvido diretamente na área da saúde, o que a gente pode aprender. Então, tudo certo aí, Alexandre? Deu certo? Tudo Tá certo, ouvindo tá me bem? ouvindo? Estou ouvindo bem, estou sim. Ótimo. Ah, Meu fone não legal. estava conectando agora, mas vou fazer sem o fone mesmo. Tudo bom? Maravilha. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado Obrigado a todos você. pela presença. Obrigado você, Alexandre. A gente tem feito essas lives, né, educativas, a gente troca experiência com colegas médicos, com a população em geral. E esse é um tema que é muito solicitado. Os colegas sempre perguntam e pediram já essa informação, até que a gente te encontrou, né? Aí a gente, não, é o Alexandre que tem que ser a pessoa para nos ensinar um pouco mais sobre isso, né? Então, acho que começando aqui, boa noite a todos, né? Meu nome é Felipe Coimbra, sou médico, cirurgião, oncologista, trabalho também com educação, né? Residentes de outros colegas médicos. E esse é um evento, então, que a gente está, pela High Continuum Education, pela Integra Saúde, organizando para discutir esse tema com nossos colegas médicos aqui. Já vi vários colegas aqui de São Paulo, de vários lugares do Brasil, de Belém, inclusive, né? E o professor Alexandre Chavegato, tá certo, Alexandre? Chavegato Filho? Isso Isso. aí, isso aí. Você me corrija se eu estiver errado, mas o Alexandre, ele é professor e docente da USP, né? Um estudioso de dados de inteligência artificial em saúde e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP também. Então, além disso, ele é um pesquisador, né? Ele é um importante laboratório de inteligência artificial e dados em saúde. E é um grande prazer estar aqui com você, Alexandre. Por favor, eu até gostaria de que você explicasse para nós, médicos e todos, né, os interessados, o que exatamente você faz, como é teu dia a dia, como é que trabalha a tua área de conhecimento. Sim, claro. Então, eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, na área de inteligência artificial em saúde, onde eu dou disciplinas de machine learning, né, que é a área que hoje domina a inteligência artificial, hoje é basicamente um sinônimo de inteligência artificial, a área de machine learning, e também dou matérias para graduação, etc., né, mais de análise de dados, mais básica, para pós de inteligência artificial mesmo, e tem o meu laboratório, que é o LabDAPS, que é o laboratório de Big Data e análise preditiva em saúde, onde nós desenvolvemos algoritmos de machine learning que aprendem a auxiliar os profissionais de saúde a melhorarem decisões, né? Auxílio à decisão nessa área tão difícil, essa área tão complexa como é a área da saúde, né? Que ao mesmo tempo é uma área que coleta muitos dados e é muito difícil, né? Então junta as duas coisas perfeitas para os algoritmos de inteligência artificial brilharem, né? Comandarem aí e auxiliarem, né, em decisões difíceis, decisões complexas, como acontece frequentemente dentro da área da saúde. Então, isso que a gente faz no laboratório, hoje temos cerca de 30 pesquisadores, né, entre alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores de ano sabático, pesquisadores visitantes, todos desenvolvendo aí todos os dias algoritmos para auxiliar em melhores decisões na área da saúde. Tá, então, o meu dia a dia, a grande maioria do meu dia é passado no laboratório mesmo, orientando, supervisionando essas pesquisas aí que temos em andamento, né? E é impressionante mesmo a diversidade aí de pesquisas que temos
atualmente, né? A área de machine learning de saúde é muito nova, tá? Então tem muita coisa a ser descoberta e nós estamos tentando atacar aí várias frentes para, quando esses algoritmos chegarem aí na saúde brasileira, a gente já ter resolvido alguns dos principais problemas aí que temos de colocar esses algoritmos na prática para garantir que eles vão chegar com qualidade, né, e vão chegar onde eles são mais necessários, né, que vão ser nas regiões mais remotas aí do Brasil, onde você tem menos informação, você tem menos possibilidade de exames, você tem menos especialistas, né, você conseguir oferecer esse auxílio à tomada de decisão vai ser verdadeiramente uma mudança muito importante no atendimento à saúde nessas regiões. É muito interessante, Alexandre. E, obviamente, que a gente sabe, né? A inteligência artificial tem uma série de linhas de pesquisa, de estudos e na prática mesmo. O tema até da live é do ChatGPT, mas, na verdade, o ChatGPT está muito popular. Eu acho que a gente pode usar, se você concordar, como um exemplo, assim, né, para a gente discutir um pouco, né, da inteligência artificial, obviamente, e as pessoas ficaram bastante curiosas, né? A gente passou já Exatamente. por Então, uma era do Google, o né? ChatGPT é Agora um grande está marco, assim, discutindo porque também. que é a primeira vez que as pessoas estão buscando um algoritmo de inteligência artificial, né? Ativamente buscando um algoritmo. Né? Esse tipo de algoritmo já dominava a nossa vida, né? Já nos auxilia em decisões, no momento que a gente acorda, no momento que a gente vai dormir, mas era sempre de forma indireta. Né? Ninguém entra no Instagram para ter um auxílio de algoritmo, né? Ninguém pensa, vou pedir um auxílio ao algoritmo do Google. Não, senta no Google e o Google te responde. Mas o que está por trás sempre são algoritmos de inteligência artificial, né, que estão por trás do Waze, que estão por trás das recomendações do Netflix, que estão por trás do Google, que estão por trás do próprio Instagram, né, que aparece ali como teu amigo. Tudo isso, é machine learning, é inteligência artificial, são esses algoritmos aí que estão auxiliando na tomada de decisão, mas as pessoas usavam isso de forma indireta. Né? Agora com o ChatGPT as pessoas estão pensando, vou buscar uma ajuda de um algoritmo de inteligência artificial. Mas, de fato, já existia, já dominava em nosso dia a dia, mas é um marco nesse sentido. Exatamente. E Alexandre, então, como a gente tem visto, né, não sei se muitos dos colegas já se interessaram, né, foram curiosos e buscaram ativamente, como você falou, a inteligência artificial já está no nosso dia a dia em vários aspectos, né? E a gente, querendo ou não, a gente vive com isso já há algum tempo. É interessante a gente entender, talvez, eu vou fazer já uma pergunta direta aí, claro que é uma opinião, talvez uma coisa até subjetiva, objetiva, não sei, mas vamos direto na pergunta-chave, eu acho que para os médicos, né? O que todo médico deve saber sobre o ChatGPT, na sua opinião, Alexandre? Eu sei que você é muitas coisas sobre inteligência artificial, eu queria ouvir a tua opinião já, de cara, assim. É fundamental entender como os algoritmos funcionam, né, à medida que eles vão chegando aí no sistema de saúde, para saber o que ele está fazendo, como ele está tomando a decisão e quando encontra esse algoritmo. Né? Eu costumo usar o exemplo do Waze, né, o aplicativo de trânsito. Né? E as pessoas sabem, em geral, como é que o Waze funciona, que é a informação dos outros motoristas. Né? Então, as pessoas sabem quando encontra o Waze. Por exemplo, teve um acidente aqui na minha frente, né? Acabou de ter um acidente. O Waze não sabe, ele não tem essa informação, porque ainda nenhum motorista passou por esse acidente ou ficou preso nesse caminho, então ele não tem essa informação, mas eu sei que ele não tem essa informação. Né? Então, sabendo que ele não tem, ele está me falando para ir em frente, né? Eu sei que ele está errado, eu sei que ele não tem essa informação, então eu vou desviar dele. A mesma coisa vai ser na área da saúde. Então, vai ser fundamental que todos os profissionais de saúde entendam o que está por trás dos algoritmos, como é que eles estão chegando nessas decisões, como é que eles funcionam, para exatamente saber onde é que eu confio nesses algoritmos e quando é que eu vou tomar uma decisão diferente, que vão ter toda a liberdade, né? Os profissionais de saúde vão ter toda a liberdade de ir contra o algoritmo, não vai ser nenhum problema, mas tem que saber quando e contra, né? E saber por que e contra, né? E saber quando ele vai errar, quando é que ele vai tomar decisões erradas. Então, é fundamental saber como esses algoritmos funcionam. O ChatGPT é um tipo de algoritmo chamado de inteligência artificial generativa, né? Que ele está fazendo o quê? Ele está gerando um produto. Né? Inteligência artificial generativa é isso. É quando o algoritmo ele gera um produto final.
né? Por exemplo, no caso do ChatGPT, um texto. Né? Mas existem outros algoritmos que geram imagem. Né? Existe o Midjourney, o DALL-E, que faz aqueles desenhos, faz aqueles quadros, faz aquelas imagens. Ele está gerando um produto. Tá? Em geral, algoritmos como o ChatGPT estão aprendendo com a literatura, tá? Com o que foi publicado, né, no caso da área da saúde, com a literatura médica, a literatura da área da saúde. Então, ele está replicando os conhecimentos estabelecidos na área. Tá? Então, ele está repetindo, de certa forma, a primeira coisa, né, importante aqui é que o ChatGPT não foi desenvolvido nem validado para a área da saúde. Tá? Ele é um algoritmo conversacional como um todo. Tá? Ele não é específico da área da saúde. Mas vão começar a aparecer versões de ChatGPT, né, versões ou baseadas no ChatGPT, ou com a mesma ideia por trás, como já tem ocorrido no caso do MedPalm, né, que é o algoritmo do Google, que aprendeu com a IA generativa do Google para tomar decisões na área da saúde. Né? Então, vão começar a aparecer isso. Né? Não o ChatGPT ainda tem muitos problemas, né, mas é importante lembrar que é a versão 1.0, né, o primeiro algoritmo conversacional, de fato, que a gente tem. Então, ele vai ter muitos erros, né? Ele é a versão 1.0, muitas melhores versões vão começar a aparecer, e ele não foi validado para a área da saúde. Mas, eventualmente, vão ser validados para a área da saúde, e eles estão fazendo o quê? Eles estão aprendendo com a literatura. Eles estão aprendendo com conhecimento que os profissionais, principalmente especialistas de cada área específica, deveriam saber. Tá? Então, ele está aprendendo com o livro-texto de cardiologia, por exemplo. Ele está aprendendo com os artigos da Lancet, com os artigos da New England, etc. Então, um conhecimento que o profissional de saúde tem disponível e deveria, de certa forma, saber. Então, o seu alcance é relativamente limitado. Tá? Então, ele é um auxílio para qualquer dúvida que o profissional de saúde possa ter, mas ele não está descobrindo nada novo. Tá? Ele aprendeu com as informações que já estão bem estabelecidas em geral, como eu falei. A maioria das informações dele é livro-texto mesmo. Então, ele foi aprendendo com as informações já disponíveis para os profissionais e vai replicando. Né? O que nós trabalhamos no laboratório é com outro tipo de inteligência artificial. Então, esse do ChatGPT, a gente chama de generativa, está gerando um produto. Tá? No laboratório, nós trabalhamos com inteligência artificial preditiva, né? Que é o quê? Que são algoritmos que aprendem com dados reais de pacientes a tomar decisões que muitas vezes não estão bem estabelecidas. Por exemplo, um paciente com esses sintomas, com essas características demográficas, com esses fatores de risco, qual é o risco desse paciente ir a óbito daqui a um ano, por exemplo? É uma coisa que não está no livro-texto, né? É uma coisa muito mais complexa, que envolve muito mais nuances, né? Muito mais intuição e muito mais experiência por parte do profissional de saúde. O algoritmo ele vai conseguir aprender via exemplos, já está conseguindo aprender via exemplos, né? Via milhares de pacientes, milhões de pacientes, a entender todos esses detalhes ali nas características dos pacientes que fazem com que alguns tenham desfecho grave e outros não. Tá? Então, é essa área que a gente trabalha no laboratório, que é a inteligência artificial preditiva, né? Nós estamos descobrindo coisas novas e não replicando um conhecimento bem estabelecido, que é o caso do ChatGPT. Baseados em dados, né, que você trabalha, né? Os dados, a partir desses dados individualizados dos pacientes, exatamente. Para prever os desfechos, né? E Alexandre, você acha, assim, na sua opinião, por exemplo, na área da saúde, é importante que todos os profissionais realmente se interessem, como você falou, algo em desenvolvimento, né? Algo que não está pronto para a área da saúde, muitas vezes, e tem que ter essas pesquisas, essas linhas de pesquisa, esses profissionais como você, que realmente estão desenvolvendo isso de uma forma mais específica, né? Mas você acha que o médico, por exemplo, o enfermeiro, o profissional dessa área, deve realmente começar a se interessar, se interagir, ou é algo que não faz diferença para o dia a dia, ou se não atuar nesse conhecimento, vai ficar para trás? É fundamental, sim, né, irem a fundo nessa área, porque os algoritmos vão começar a aparecer na prática clínica em breve, né? Já existem alguns softwares de radiologia, por exemplo, tá, mas ainda não chegaram com força aí dentro do prontuário eletrônico, por exemplo, né? Mas vão começar a chegar em breve, né? E saber o que está por trás vai ser fundamental, não só para entender como os algoritmos vão tomar essas decisões, mas também conseguir desenvolver com a equipe do hospital algoritmos que resolvam alguns dos principais problemas que esses profissionais estão tendo em termos de tomada de decisão. Por exemplo, encaminhamento frequente, o ruim, né, ou não ideal,
indicação de alguma intervenção para um tipo de paciente que não esteja funcionando muito bem. Então, saber trabalhar com a equipe do hospital, na equipe de ciência de dados, os médicos vão começar a trabalhar muito proximamente aí nos próximos anos com essa equipe, que vai desenvolver esses algoritmos para responder os problemas que os profissionais estão tendo, principais aí na sua tomada de decisão, né? Seja em relação ao diagnóstico de paciente, seja em relação à indicação de intervenções, prognósticos, gravidade dos pacientes, etc. Tá? Então, e a gente vê bastante na nova geração, né? Os alunos de graduação da área da saúde estão cada vez mais interessados nisso, cada vez mais interessados em utilizar essas ferramentas para melhorar decisões, porque eles estão vendo que a capacidade deles de melhorar decisões, né, ou salvar vidas, ou contribuir para melhores prognósticos de pacientes, pode ser muito mais escalável com esses algoritmos. Então, em vez de atender apenas um paciente por vez, eles conseguem desenvolver algoritmos que vão ter um impacto em muitos mais pacientes ao mesmo tempo, né, de forma simultânea. Então, os alunos de graduação, em geral, estão bastante empolgados, estão começando a programar, né, e vão ser esses aí os profissionais que vão acabar tomando melhores decisões para os seus pacientes. Né? Esses profissionais conseguem utilizar essa informação disponível para otimizar suas decisões e garantir um melhor prognóstico para os seus pacientes. Então, nos próximos anos, aí, cada vez mais vai ser fundamental o uso e a compreensão desse tipo de algoritmos na área da saúde. Bem interessante. Então, assim, eu acho que a gente pode concluir aqui também, já que, primeiro, que é uma ferramenta de auxílio, né? Ela não define, ela não substitui a opinião médica, não substitui a opinião do colega, do amigo, né, dos pacientes. Ela é uma ferramenta que pode realmente facilitar, agilizar uma informação preparada e com uma linguagem que parece um pouco mais humana, né, mais próximo da gente, e que realmente pode ser utilizada em várias áreas. Então, você falou aí algumas, né? A busca de informações, o auxílio, talvez, a preparação de formas que possam auxiliar o médico para fazer um diagnóstico, para predizer desfechos, para ler um exame radiológico, por exemplo. Então, tem várias formas de se usar a inteligência artificial, né? E também eu entendi que o ChatGPT também não pode confiar totalmente, né, nas respostas médicas tão específicas assim, porque não é um sistema preparado para isso. E ele acaba buscando as informações que estão nas publicações científicas, nas revistas, nos livros, né, e que são de conhecimento público, mas realmente consegue resumir e preparar de uma forma mais pronta para o nosso uso. Né? É um algoritmo que aprendeu também com muito lixo, né? Com muita coisa ruim da internet. Então, não é um algoritmo desenvolvido para a literatura médica. Né? Então, tem literatura médica ali no meio. Mas, ao mesmo tempo que tem literatura médica ali no meio, tem muita coisa errada da internet que a gente foi juntando ali no bolo dele. Então, mas, eventualmente, a gente vai ter, sim, esses algoritmos, né? Que aprendem exclusivamente com a literatura científica, com a literatura médica, e aí vão ser muito melhores. Ainda não é o caso do ChatGPT, ele aprendeu com quase a internet inteira, né? Então imagine a quantidade de lixo que ele não teve que ler e teve que aprender e acaba afetando as suas decisões. Isso é uma informação importante também para os pacientes, né? Para as pessoas que estão ouvindo, que exatamente. Porque às vezes pode achar que não, vou procurar aqui, vou ter melhor informação. Não necessariamente isso vai acontecer. Porque realmente você vai acabar filtrando de uma série de dados que podem ser verdadeiros ou não, e isso não substitui, então, realmente a conversa, a consulta com o médico. É exatamente um problema da inteligência artificial generativa, porque tem que te dar um produto, né? Tem que te dar um resultado, mesmo que não esteja muito confiante em relação a isso. Tá? Então, você pergunta uma coisa que existe na internet, né? Em geral, o ChatGPT vai te responder, por mais que ele não tenha muita certeza sobre isso, porque ele está gerando um produto, ele não está dando uma probabilidade, ele não leva em consideração a incerteza, ele tem que te dar um produto final ali, que vai ser um texto, um parágrafo, etc. Né? Então, não necessariamente ele tem confiança naquilo, mas ele sempre aparenta ter confiança, né? Ele sempre fala com muita autoridade, né? O algoritmo ele é muito bem calibrado nesse sentido, né? Ele parece que tem certeza sempre de toda a resposta de quase toda a resposta que ele coloca. Isso acaba confundindo algumas pessoas, né? Mas é importante deixar claro que essa primeira versão e que não foi desenvolvida especificamente para a área da saúde, né? Então precisa ter cuidado, né? Precisa ser visto como uma capacidade de melhorar a eficiência das decisões e não como um atalho preguiçoso.
Tá? Então, assim, precisa ser visto como uma possibilidade de tirar algumas dúvidas, de confirmar algumas coisas que você já sabe, melhorar algum texto, tirar algumas dúvidas, mas não como resultado final. Precisa desse filtro humano, sim. E talvez agilizar, né, alguns preparos, algumas ideias, mas que deve ser filtradas sempre, né? E aí, pensando nisso também, Alexandre, eu queria entender o que você acha, qual a sua opinião também em relação à formação e educação médica. Você acha que isso tem um papel, isso realmente pode ajudar ou não? Eu acho que já tem algumas pistas aí que você falou, né? Da fonte da informação, que é um texto generativo, que busca realmente de vários lugares. Mas talvez, se bem usar, a outra coisa importante é que ele, por ser uma resposta generativa, né, como você falou, ela vem a partir de uma pergunta certa, né? Então, eu acho que o médico, a pessoa precisa saber fazer a pergunta correta, da forma correta, para ter uma resposta realmente minimamente útil, né? Que realmente vai ajudar. E é isso mesmo? Porque acho que a maioria das pessoas talvez nunca tenham nem entrado ou testado, né? Como que funciona isso, Alexandre? Exatamente. Então, os potenciais usos, né? A gente tem falado um pouco aqui na questão de auxiliar, né, em decisões, mas ele vai ser usado em muitas outras áreas, né? A primeira área que esse tipo de algoritmo generativo vai ser usado, né? Uma área que já está sendo usada nos Estados Unidos, que em breve vai chegar no Brasil, que vai resolver a principal queixa hoje dos pacientes e dos médicos, que é a quantidade imensa de tempo que o médico precisa ficar preenchendo informação no prontuário eletrônico, né? Olhando para baixo, digitando informação, digitando os dados do paciente, sintomas, resultados, etc. Isso daí vai acabar em breve, graças a esses algoritmos generativos, né? Que fazem o quê? Ouvem a conversa e preenchem o prontuário eletrônico automaticamente, né? Então, essa vai ser a primeira grande mudança aí que os algoritmos generativos vão trazer no sistema de saúde. Então, não vai ter mais isso, né? De médico profissional de saúde ter que preencher informação de paciente, simplesmente conversa com o paciente, o algoritmo ouve a conversa e automaticamente preenche, né, as informações que deveriam ser preenchidas. No máximo, vai vir algum alerta ali na tela, no portal eletrônico, falando que, ó, faltou perguntar isso, converse mais sobre isso e etc. Mas vai ser tudo uma conversa, né, e parar com essa questão de digitação o tempo inteiro. Outra área que vai ajudar bastante é em resumo desses prontuários eletrônicos, né? Então, às vezes, o paciente já foi várias vezes, né, já utilizou várias vezes esse sistema e tem um prontuário eletrônico gigantesco, um monte de resultado de exame, um monte de sintomas, um monte de internações, etc. O algoritmo vai conseguir ler tudo isso e entregar a informação que verdadeiramente importa, né? Por exemplo, imagina que o paciente fez um teste de HIV há 2 anos atrás, deu positivo. Pô, às vezes fica lá perdido no meio de tantas internações, né, e acaba se perdendo no meio do lixo, né, das outras informações menos importantes. O algoritmo ele vai conseguir mapear todas as informações relevantes e entregar aí para o médico. Então, duas grandes mudanças que essas IAs generativas vão trazer. Como eu falei, a inteligência artificial generativa, eu acho que vai ser um papel pequeno em relação ao que vem na outra inteligência artificial, que é a inteligência artificial preditiva, que de fato vai tirar as dúvidas específicas dos médicos em relação a cada paciente específico. Essa mudança vai ser ainda maior do que a generativa, mas a generativa é relativamente mais fácil, né? A gente tem mais dados, mais informação da literatura, mais informação sobre como resumir um texto, mais informação sobre áudio e texto. Então, tudo isso vai facilitar os algoritmos a aprenderem primeiro, a transformarem primeiro o sistema de saúde, mas a grande alteração no sistema vai vir com esses auxílios ao diagnóstico e prognóstico que vão ser trazidos pelas inteligências artificiais preditivas, que vão vir na sequência. É muito interessante. Eu vi que você trabalhou bastante com o Covid também, né? Com predição de risco, de evolução dos pacientes. Então, Alexandre, eu posso dizer que realmente a inteligência artificial, como o ChatGPT e outras, são realmente uma ferramenta, né? Que pode ser extremamente útil se bem utilizado, por exemplo, na triagem dos pacientes, na avaliação de prontuários, na escrita dos prontuários, para tirar realmente o peso burocrático do médico. Eu acho que isso é uma coisa importante e realmente liberando o médico para realmente se focar no que realmente interessa, né? Que é o cuidado do paciente, a conversa, entender, a empatia.
e tentar buscar as melhores soluções para cada paciente de forma individualizada, né? Exatamente. É E, isso que vai diferenciar os bons profissionais da área da saúde, né, a médio prazo. Né, que vai ser essa capacidade de ouvir o paciente, de sentir o paciente, de orientar o paciente, praticar de fato a medicina. Né? Essa questão de robozinho, vai ficar com os robozinhos, né? E isso vai liberar o potencial humano da medicina uhum, nos próximos anos e você esses grandes profissionais. Porque em relação ao auxílio, né, em relação ao diagnóstico e prognóstico, decisões de diagnóstico e prognóstico, todos vão ter a mesma informação. Que vão ser esses algoritmos aí que vão tomar a melhor decisão possível, dada a informação disponível para cada paciente, vão conseguir orientar nessas decisões, então todos vão ter acesso a essa informação, e o que vai diferenciar vai ser esse lado humano nos uhum. próximos anos. Então isso vai ser cada vez mais valorizado, na verdade, né? Enquanto o robô, a inteligência artificial faz o trabalho repetitivo, a busca de informações, realmente o que vai diferenciar cada vez mais, eu acho que é a criatividade, a humanidade, né? O empatia que as pessoas podem ter umas com as outras, né? É, exatamente, né? É uma grande ironia às vezes, né? Que o pessoal acha que machine learning vem aí É. para tornar tudo automatizado, para tornar. Não, na verdade, o que está trazendo é uma liberação do potencial humano. Né? Então, essas partes técnicas, essas partes automatizadas, de robozinho, vai ficar com o robozinho, isso vai liberar esse potencial humano e você, os bons profissionais, aqueles que conseguem ouvir direito o paciente, conseguem sentir o paciente e conseguem orientar dada a informação disponível. Porque às vezes você tem uma melhor intervenção para esse paciente, mas o médico ouvindo, conversando com o paciente, já sente que esse paciente não vai aceitar bem essa intervenção, ou não vai seguir essa intervenção, né? E vai procurando alternativas, conversando com esse paciente, né? Então, isso aí que vai fazer a diferença. O algoritmo vai falar, ó, a melhor intervenção para um paciente que nem esse é, por exemplo, uma cirurgia daqui a um mês, né? Mas o médico conversando, sentindo esse paciente, né, ele pode chegar à conclusão que essa não é a melhor opção para esse paciente, dada essa conversa humana, né? E vai conseguir orientar, vai conseguir encaminhar o paciente para a melhor forma, né? E sempre praticando de fato, né, a medicina humana, né, a medicina humanizada. Não, a gente, no dia a dia, a gente realmente, quando a gente olha o paciente, vê ele andar, falar a história do dia a dia, a gente já tira muita informação, realmente isso vai ser muito difícil ainda, a inteligência artificial, pelo menos por enquanto, realmente entender muitas vezes, mas claramente eu acho que vai auxiliar cada vez mais, vai ser uma ferramenta muito útil para todos nós, né? E talvez até, já teve um colega que comentou que isso pode ajudar os médicos a se comunicar melhor com os pacientes, né? Às vezes a passar uma informação de uma forma diferente, que o médico não tinha pensado, uma linguagem mais acessível, uma outra forma de se comunicar que talvez a gente não tinha pensado. Então pode ser uma ferramenta interessante. Queria aproveitar, deixar aberto para quem quiser fazer algum comentário ou perguntas, né? Vai ser um prazer, daqui a alguns minutos a gente poder responder. E outra questão, né, Alexandre, que as pessoas sempre se preocupam com a inteligência artificial é também a questão da segurança de dados, né? Principalmente, por exemplo, um chat GPT, uma inteligência aberta. Imagina você faz uma pergunta e, de alguma forma, passa uma informação que pode identificar uma pessoa, uma situação. E como que esses dados realmente são processados, são armazenados? Não sei se isso é de conhecimento público ou não, cada empresa, imagino que deva ter uma política para isso, né? Mas qual a tua opinião em relação à segurança de dados de uma inteligência artificial como essa, por exemplo, ChatGPT, que é aberto, né? A gente tem hoje a LGPD, né, que é a Lei Uhum. Geral de Proteção de Dados, né, que é bastante rigorosa em relação ao uso de individualizado de dados, principalmente na área da saúde, né? Mas dentro da área de inteligência artificial, a gente também tem se preocupado bastante com essa questão, e estamos dentro da nossa área, né, de inteligência artificial procurando alternativas para isso, né? Principalmente alternativas no sentido de não transferir mais dados de pacientes para nenhum lugar. É uma coisa que a gente chama em inteligência artificial de aprendizado federado, né, Uhum. que é algoritmos que vão mudando de hospital em hospital, aprendendo com os dados de hospital, né, e indo para o próximo hospital sem nunca ter uma transferência de dados dos pacientes. Então, os dados dos pacientes ficam dentro do mesmo hospital, nunca saem de lá, nunca são transferidos para ninguém, nunca são olhados por ninguém, e o algoritmo ele é transferido para esse hospital, aprende com essa informação, e aí passa para o
para outro hospital. Né? Então, é uma área bem promissora, assim, que temos algumas pesquisas em andamento no laboratório, exatamente para isso, né? Para evitar que os hospitais tenham que transferir dados aos pacientes, né? O que gera muitas preocupações de privacidade, né? Preocupações corretas de problemas de privacidade. Você mantém os dados dos pacientes no hospital e o algoritmo é que vai se movimentando de um hospital para o outro. Né? Então, a questão da privacidade de dados é fundamental em machine learning, né? E a gente tem desenvolvido aí algumas técnicas para evitar esse tipo de vazamento de dados ou tornar não necessário essa transmissão de dados de pacientes. Isso é muito importante, né? Porque realmente é uma preocupação, acho que de todos. E Alexandre, um pouco do ponto de vista assim, talvez mais prático, acho que você já comentou um pouco sobre isso, né? Mas talvez de que forma você vê que uma questão muito prática, acho que para os médicos é no diagnóstico, né? A quantidade de doenças, de informações é muito grande e a todo momento tem novos conhecimentos e é difícil realmente às vezes o médico acompanhar todas as doenças, todas as situações, todos os sintomas. A gente fala muito de diagnóstico precoce em oncologia e não muitas vezes diagnóstico precoce, se a gente for juntar, eu acho que tem muito a ver com talvez até o que você faz. Não sei se você já pensou em trabalhar algo nesse sentido, mas senão acho que a gente poderia conversar até sobre isso. Porque assim, isso depende, obviamente, de dados epidemiológicos, de onde o paciente vem, idade, hábitos. Se a gente juntar, às vezes, alguns sintomas precoces de um diagnóstico precoce de câncer, porque são sintomas comuns a várias doenças benignas, não é só câncer. Mas, assim, às vezes, juntando realmente um pool de informações grande, né, e muitos dados, compras de medicamentos em farmácias, começou a comprar isso, outros não. Como que a gente poderia utilizar isso para auxiliar o médico no diagnóstico no consultório? Um exemplo sobre o diagnóstico precoce de câncer, por exemplo. Claro, tem várias outras situações, mas o que você acha disso que eu comentei agora? É exatamente isso que a gente faz no laboratório, né? É impressionante como a área da saúde envolve tantos fatores, né? Ninguém vai a óbito por causa de um único fator, independente dos outros, né? Ninguém vai a óbito, né, só porque se alimenta mal, ou ninguém vai a óbito só porque é sedentário. Né? É sempre uma interação muito complexa, né, de vários fatores, né? Fatores demográficos, fatores de risco, presença de doenças, fatores genéticos, fatores ambientais, que interagem aí de uma forma complexa, levando aos problemas graves de saúde, e os algoritmos conseguem capturar essas nuances, né, que fazem com que o paciente, por exemplo, que tem esse fator de risco, tem esse sintoma, tem essa doença, tem essa idade, tem esse sexo, isso leva a que esse paciente tenha um risco de tanto de ter essa doença daqui a 5 anos. Por exemplo, né, ter um infarto daqui a 5 anos. Nunca é simples, né? Nunca é só por causa da idade do paciente, nunca é só porque ele fuma, nunca é. Então é sempre uma interação complexa de muitos fatores e os algoritmos conseguem ir aprendendo esses nuances nos dados que não passam despercebidos para os algoritmos, às vezes passam despercebidos ao cérebro humano, mas não passam despercebidos aos algoritmos. Né? Então esse é o grande potencial de inteligência artificial, né, que vai ser essa área que é a inteligência artificial preditiva, que vai aprender com dados reais dos pacientes. É muito mais complexo do que simplesmente, tem essa glicemia de jejum, então o diagnóstico desse paciente é de diabetes, por exemplo. Né? Então, são poucos os casos simples, assim, né? Poucas as doenças que são simples de serem diagnosticadas, assim, que nem essas mais comuns, ou essas que têm um critério relativamente bem estabelecido. Na grande maioria das doenças, existe ali uma área cinzenta, né, que não está claramente bem definida, que o risco dessa pessoa ter essa doença no futuro não é apenas por causa de um único fator, né? Quantas pessoas aí que fumam e durante décadas e décadas e nunca tiveram câncer, né? Então é sempre uma interação complexa de vários fatores e o algoritmo consegue ir aprendendo esses pequenos detalhes que fazem o paciente, por exemplo, ter um AVC daqui a 5 anos ou não. O algoritmo vai aprendendo com esses dados de outros pacientes, vai conseguir identificando ali padrões nos dados que fazem com que alguns pacientes tenham AVC em 5 anos e outros não tenham. Tá? Então, essa vai ser a grande mudança. Né? Então, em vez da generativa, que, como eu falei, está apenas repetindo a literatura, vai vir a preditiva, que é uma que aprende mesmo, com dados reais, né? Aprende a tomar essas decisões difíceis. Então, essa vai ser a grande mudança aí nos próximos anos. E eu acho que é a área que os médicos estão mais empolgados, na verdade. Né? Essa capacidade de auxílio à decisão, né? Tirar esse fardo. Né? Que os médicos hoje têm que tomar decisões
com muitos dados, muitas informações, na maioria dos casos, mas todas informações dispersas, né? Mas nada que unifique tudo isso, né? Que unifique toda a informação que o médico receba para um determinado auxílio à decisão, né? Então, hoje o médico tem resultado de exame, informação de sintomas, sinais vitais, mas e a unificação disso para exatamente o que o médico quer saber? Que é, por exemplo, será que esse meu paciente vai ter um infarto daqui a um ano, sim ou não? Será que eu começo medidas preventivas, sim ou não? Em geral, né, na maioria dos atendimentos, ou qual é o diagnóstico desse paciente, etc. Né? Nenhum resultado dá exatamente, a não ser para essas doenças aí com um diagnóstico muito bem estabelecido. Mas para a maioria das doenças, você não tem um resultado assim que resolve o problema, né? Então, em geral, o médico tem que juntar todas as informações e vai ter agora um algoritmo que junta essas informações. Né? Essa é a área que eu acho que vai ser mais empolgante aí para o futuro. Ah, legal. Só uma dúvida, por exemplo, na inteligência artificial preditiva, como você falou, a gente acaba tendo que fazer um cruzamento dos dados retrospectivos e dados já existentes com um desfecho, né? E aí você consegue calcular até chegar numa predição. E agora, você deve ter que realmente tem que ter os dados ao longo do tempo, né? De vários casos, várias situações, para chegar nesses resultados, né? E, Exatamente. E aí, por né? exemplo, né, alguns pacientes tiveram infarto, outros pacientes não tiveram. O algoritmo vai aprendendo essas características, combinação de características que levam o paciente a ter infarto no próximo Uhum. ano, versus não teve esses exemplos, né? Assim que, né, às vezes as pessoas acham que a gente está falando em aprendizado, né, como uma metáfora, mas não, o algoritmo está aprendendo mesmo, né? Então ele está tendo acesso aos dados dos pacientes, está aprendendo que o paciente com essas características, com essa idade, com esse IMC, com esses fatores de risco, com esses históricos familiares, tem um risco de ter um AVC, por exemplo, de 92%. Ele está aprendendo mesmo, aprendendo regras de decisão a partir de exemplos de pacientes reais. Tá. Ó, uma outra questão que eu acho que é muito importante, que o médico, os profissionais de saúde, de uma maneira geral, realmente tem que sempre se atualizar, né? É muito importante, você não pode não ficar parado, não pode ser só que você aprendeu na faculdade ou só na sua área de atuação, você realmente precisa sempre ter uma atualização frequente. De que maneira você enxerga que, por exemplo, a inteligência artificial, como, por exemplo, o ChatGPT ou outros, podem ajudar na atualização e na educação contínua do médico, do profissional de saúde? Isso já Ah, existe? sim, É né? Eu algo acho que que pode ser desenvolvido ainda? O que você acha? eventualmente, quando começarem a aparecer algoritmos, né, de fato treinados com a literatura médica, eu acho que isso daí vai ajudar bastante. Né? Então, qualquer dúvida que o médico tenha, né, sobre como que é estabelecido o diagnóstico de uma determinada doença, né? Então, em vez de ter que ir lá no livro-texto procurar, o algoritmo já vai ter não só o livro-texto, como as atualizações da literatura, né? Os artigos científicos mais recentes, né? Uhum. Aquelas cartas ao editor, né? Que às vezes atualizam as novidades aí dos últimos anos da área. Então, às vezes o livro-texto está um pouco desatualizado, né? O algoritmo ele vai ter acesso não só ao livro-texto, como também aos artigos científicos, à novidade da literatura, e o médico vai conseguir pedir ali resultados mais recentes, né? E esses algoritmos bons vão conseguir separar o joio do trigo, né? Vão conseguir dar mais importância, por exemplo, a um artigo que saiu na Lancet, a um artigo que saiu na New England, do que um artigo que saiu em alguma revista predatória, por exemplo, né? Então, vai ter sim essa possibilidade de ter, né, um médico auxiliando mesmo, né? O que seria aí né, um grande especialista da área, tirando qualquer dúvida que esses profissionais tenham, né? E vai estar lá sempre disponível, né? Sempre disponível para tirar dúvidas, oferecer sugestões. Você pode colocar várias opções, né? Eventualmente os algoritmos vão falar qual que é dada a literatura mais recente, né? Qual que é a melhor opção de todas essas, Uhum. tá? Então, assim, os potenciais, assim, são enormes mesmo, né? Não só na atuação direta, na prática clínica, como também na atualização e no aprendizado desses profissionais. Ah, muito legal, Alexandre. Ó, chegaram umas perguntas aqui, eu vou ler Tá? aqui para uma. Olha, qual o tempo necessário para desenvolver um algoritmo, por exemplo, como esse que você falou, depois será muito trabalho, né, um desenvolvimento longo, provavelmente, como, por exemplo, para auxiliar no diagnóstico de câncer ou outras doenças crônicas, né? Em quanto tempo você imagina que a gente terá ferramentas em várias áreas? Porque eu sei que você já trabalha em algumas áreas, né, que a gente conversou.
Mas como que isso demora, quanto tempo, que esforço de equipe realmente que isso precisa para desenvolver em uma série de linhas, né, na saúde. O aprendizado é relativamente rápido hoje em dia, né? Principalmente para esse tipo de algoritmos preditivos, que é diferente do ChatGPT, que levou meses e meses, porque ele está aprendendo com a internet inteira, né? Então, a gente está aprendendo com dados dos nossos algoritmos, né? Com dados de pacientes, então o aprendizado é relativamente rápido, né? Em geral, algumas horas o algoritmo já aprende a tomar uma decisão via esses dados dos pacientes. Agora, em relação a quando a gente vai ter esses algoritmos disponíveis para uso na prática clínica, então, acho que ainda vai levar alguns anos, tá? Esses algoritmos já são usados para a gestão hospitalar hoje, tá? Então, muitos hospitais, principalmente aqui de São Paulo, já usam para otimizar, por exemplo, fila de pacientes. Uhum. Então, em vez de você colocar 20, 40 minutos para todo paciente, o algoritmo ele aprende que um paciente com essas características aqui vai precisar de 5 minutos. Aquele outro, com essas outras características e outros sintomas, acho que vai precisar de 50 minutos. Aí você aloca melhor a tua fila, né, evitando períodos de excesso de demanda e períodos de baixa demanda, né, você consegue manter essa fila mais harmônica aí ao longo do dia, e também em relação à necessidade de alocação de capital humano e capital físico, tá? Então, muitos hospitais usam isso para saber, por exemplo, quantos leitos de UTI eu vou precisar na próxima semana no meu hospital. Depende das características dos pacientes que estão internados hoje. Né? Qual é a probabilidade de cada paciente que está internado hoje ter que ir para a UTI na próxima semana? O algoritmo aprende isso e já consegue falar, ó, a gente vai precisar de não sei quantos leitos, não sei quantos profissionais. Então, assim, na gestão hospitalar já é muito utilizado. Na prática clínica, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque envolve decisões diretas de vida ou morte. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de aplicar esses algoritmos, porque se o algoritmo tomar decisões erradas, né, de diagnóstico de pacientes, por exemplo, isso pode causar uma vida diretamente ali. Né? Então, a gente precisa ter muito mais cuidado, né, exatamente porque a área da saúde é muito mais consequente do que as outras áreas. Né? Então, porém, a boa notícia é que são os mesmos algoritmos que funcionam para o Instagram, são os mesmos algoritmos que funcionam para o Netflix, os mesmos algoritmos que funcionam para o Waze, os mesmos algoritmos que funcionam para o Google, são os mesmos algoritmos que funcionam na área da saúde. Tá? Então, é uma certeza que a área também vai ser profundamente transformada, assim como foram transformadas essas outras áreas da nossa vida. É que a gente não pode errar. Né? O Instagram ele pode errar, que é o meu melhor amigo. Tá? O Waze ele pode errar rota de trânsito, eu vou perder um minuto a mais da vida, né? Não é nenhum fim do mundo, né? 1 minuto, 2 minutos a mais não é nenhum fim do mundo. Diagnóstico e prognóstico que a gente não pode errar. Então a gente precisa ter muito mais cuidado na hora de colocar os algoritmos na prática, e a gente está deixando essas outras áreas que são menos consequentes irem fazendo esses testes. Tá? Então a Meta, né, do Facebook, o Google vai fazendo esses testes no dia a dia, vai mudando o algoritmo, vai mudando a otimização, vai testando umas coisas diferentes, e aí eles vão descobrindo e vão divulgando. E a gente vai testando aí sim na área da saúde depois que já foi validado nessas áreas menos consequentes. Né? Então a gente está nessa fase hoje. Né? A gente sabe que esses algoritmos funcionam, a gente sabe que eles vão alterar profundamente as decisões na área da saúde, mas a gente só quer colocar eles em prática quando a gente tiver certeza que eles passaram por todos os processos de validação e generalização da sua qualidade, para quando a gente colocar em prática, a gente ter certeza que eles estão os melhores possíveis. Né? Então, a área de machine learning é uma área relativamente muito nova. Né? Eu costumo dizer que a gente está na pré-história da inteligência artificial ainda. Né? É uma área que tem, basicamente, né, suas aplicações práticas, de fato, uns 5, 7 anos que começou-se a utilizar a inteligência artificial de fato, né? Esses algoritmos mais complexos no dia a dia das pessoas é relativamente recente. Então, a gente está tendo muito aprendizado ainda, aprendizado humano, né? Não aprendizado de máquina, nesse caso, aprendizado humano, sobre como desenvolver e como colocar esses algoritmos na prática. E a gente está levando aí dia a dia, o nosso laboratório aí trabalha todos os dias com isso, né? Nesse aprendizado humano de otimizar os algoritmos e aprendendo para na hora que a gente colocar eles na prática, a gente vai saber que eles estão os melhores possíveis mesmo, que vão impactar positivamente aí a vida dos pacientes no Brasil. Interessante mesmo. Ó, tem uma outra pergunta aqui, não sei se você vai saber responder, eu também eu tenho uma suspeita aqui, mas será que
sites como, por exemplo, ChatGPT, isso pode impactar no aumento de automedicação dos pacientes, das pessoas? Eu acho que deve Eu ter, acho que talvez, um eu bloqueio, acho não que, sei, né? É. eu acho que não é muito diferente do Google, né? Uhum. A única diferença é que ele vai trazer uma informação de um pouco melhor qualidade, né? Um pouco de menos de erro, tá? Porque, Uhum. em geral, quando a pessoa procura alguma coisa no Google, né, na grande maioria dos casos, a pessoa não está necessariamente procurando um site, né? Ela está procurando uma informação, né? E aí, esses algoritmos, eles meio que conseguem, né? Eventualmente vão conseguir juntar informação de mais qualidade desse site, em vez da pessoa ter acesso a um único site, tomar sua decisão baseada. É que, em geral, né, quando as pessoas procuram alguma coisa no Google, né, em geral a resposta é que a pessoa tem câncer, né? Aquela velha piada aí que o pessoal fala, né? Tô com dor de cabeça, você procura no Google possível sinal de Pode ser. câncer, né? Então você tem muita coisa muito ruim assim no Google, porque tem muito site muito ruim na internet como um todo. Esses algoritmos generativos vão conseguir melhorar um pouco, né, essas informações, mas assim, eu acho que as pessoas vão continuar levando essas informações aí para os médicos, né, que nem fazem hoje, né, porque esses algoritmos erram, os algoritmos não são perfeitos, os algoritmos não conhecem a realidade brasileira, não sabem se esse medicamento está aprovado no Brasil, não sabem onde conseguir esse medicamento, não sabem dar a posologia adequada para esse Uhum. paciente. Então, tem muito problema ali, que por mais que os algoritmos deem uma resposta melhor do que o Google dá hoje, ainda tem muita coisa por trás que as pessoas vão continuar igualmente procurando os profissionais de saúde e vão ter assim a mesma possibilidade de tomar decisões erradas como tem hoje, né? E ao mesmo tempo procurar aí ver as opções, né? Saber na hora de conversar com o médico, saber o que está um pouco por trás, que nesse caso pode ser positivo, mas essas informações ruins são muito negativas, né? Então talvez trazer o paciente um pouco mais embasado, né? Ou menos mal direcionado, né? Em relação a esse tipo de decisão, acho que vai ser positivo também. Tá, então talvez consiga realmente filtrar um pouco mais e o ChatGPT, por exemplo, dar a opinião dele, como se fosse assim, né? É, Um pouco mais o que não confiável, necessariamente vai ser a talvez. melhor opção para esse Exatamente. paciente, né? Porque exatamente o chat GPT, ele não aprende com informação real de paciente, Uhum. ele aprende com literatura, ele aprende o basicão, né? Então, assim, e normalmente na área da saúde, a resposta mais simples, né, normalmente é muito ruim, né? A mais Uhum. básica, basicona, normalmente não é muito boa, né? Então, assim, os algoritmos que os médicos vão ter, a gente não vai dar esses algoritmos que a gente trabalha, né, os algoritmos preditivos para os pacientes, de forma alguma, né, é uma decisão muito séria, né, auxílio ao diagnóstico, uma coisa muito séria, vai direto para o médico, nunca para os pacientes. O que o médico vai ter é basicamente um Google um pouquinho melhorado, né, que de fato não, né, não serve para muita coisa. Uhum. Não, muito bom. Tem uma última questão aqui, que é como que a inteligência artificial pode ajudar na pesquisa, por exemplo, no desenvolvimento de drogas ou novas perguntas de pesquisa, né? Eu não sei se você já trabalha com isso, já de alguma forma. Qual que é a tua opinião para os médicos, né? O que você diria sobre isso? Existem alguns algoritmos, né, que fazem isso, que vasculham a literatura publicada para indicar novos candidatos a medicamentos. Né, e já estão ocorrendo estudos clínicos randomizados que a molécula foi encontrada por esses algoritmos que vasculharam a literatura. Porque às vezes você tem alguns medicamentos que são usados para alguma doença, né, mas acabam tendo algum impacto indireto, né, que às vezes não é claro ali na pesquisa, mas você acumulando várias pesquisas semelhantes, né, você encontra esse impacto indireto, né, esses algoritmos conseguem vasculhar e conseguem entender que esse medicamento, essa molécula, está tendo um impacto indireto nessa doença, etc. Né? Então, já começaram a aparecer estudos clínicos que utilizaram essas descobertas dos algoritmos de inteligência artificial e têm sido, em geral, muito promissores desses estudos. Muitos já foram aprovados e muitos estão em andamento e eu acho que também vão ser aprovados. Estão candidatos a novos medicamentos, é uma área que é extremamente em crescimento aí em machine learning, mas, de novo, precisa ter o estudo clínico randomizado depois. Tá? O algoritmo ele vai encontrar padrões ali nos dados, mas a gente precisa confirmar isso clinicamente. Muito legal. Olha, Alexandre, foi muito bom. Realmente a conversa, aprendi bastante aqui. Eu tenho certeza que todos vão gostar. Participaram hoje também, a gente vai passar no YouTube. Então, em nome da Hackerson Education, da Integra, no meu nome, eu queria agradecer muito por você estar aqui, por compartilhar teu conhecimento. E eu tenho certeza que é uma área
cada vez que vai crescer cada vez mais na área da saúde. E para o nosso dia a dia, né? Também isso realmente vai impactar de forma significativa. Então, agradeço. Queria deixar aberto para vocês, se quiser fazer um comentário, algum comentário final, alguma dica aí para, né, para os profissionais da saúde, dos médicos também. Então, fica à vontade, Alexandre. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer sempre falar sobre essa área. E eu queria incentivar as pessoas a virem mais para a área de inteligência artificial em saúde, né? O potencial é imenso do uso desses algoritmos para melhorar decisões de diagnóstico, de prognóstico. Vai finalmente tirar esse fardo aí dos médicos terem que tomar decisões de vida ou morte, às vezes sem nenhuma uma indicação direta, sem nenhum subsídio direto para se tomar decisão. E, de novo, vai ser sempre subsídio a tomar decisão. Eu nunca vou deixar que esses algoritmos, né, principalmente os desenvolvidos pelo nosso laboratório, tomem decisões de vida ou morte, porque senão sou eu que sou o responsável, né? E na área da saúde nada é 100%, tá? Então é sempre uma probabilidade, né? É isso que a gente vai passar para os profissionais de saúde, né? A probabilidade, dada essas características do paciente, dele ter essa doença ou desenvolver essa doença no futuro, etc. Porque nunca é 100%. Então sempre precisa ter essa mediação humana do especialista experiente na área, né? Então, assim, venham para a área de machine learning, vai melhorar profundamente as decisões, e melhorando as decisões, as pessoas vão começar a ir mais ao médico. Tá? Por que eu vou ficar em casa, né, sofrendo, tendo dor, se eu sei que sempre quando eu vou naquele hospital, que o médico usa aqueles algoritmos, que usa aquele prontuário, etc., o meu problema é resolvido, eu sou diagnosticado da forma certa, recebo a melhor intervenção, e meu problema é resolvido. Eu vou começar a ir mais ao médico, tá? Então as pessoas vão começar a procurar mais profissionais de saúde, procurar mais hospitais, porque elas vão saber que o problema delas vai ser resolvido, né? Então o potencial, assim, não só de melhorar os pacientes, mas também de aumentar a demanda pelos trabalhos desses profissionais, vai ser imenso. Como eu falei, os algoritmos não vão substituir ninguém, eu jamais deixaria um algoritmo tomar uma decisão de vida ou morte, aí o responsável seria eu, então, né, eu jamais deixaria isso, e nunca é 100%, é sempre uma probabilidade. Então, você precisa de uma mediação de um ser humano ali na frente do paciente, entendendo esse paciente, usando essa informação base para tomar suas decisões a partir da sua conversa com o paciente, né? Então, vai ser uma área muito, muito promissora, muito interessante, né? E eu convido a todos a virem, né? Uma área que não vai deixar de existir, não vai diminuir essa influência, muito pelo contrário, estamos coletando cada vez mais dados, os computadores estão cada vez mais rápidos no processamento desses dados, e estamos descobrindo muitos algoritmos novos, né? Muitos algoritmos melhores, que tomam melhores decisões, né? Então a área só vai crescer e crescer e crescer. Queria incentivar todos a virem para a área, né? E começar agora, começar mais cedo, é uma oportunidade de ser um capitão desse navio, né? Em vez de ter que ser mais um marinheiro aí nos próximos anos, vocês conseguem liderar essa área dentro da especialidade de cada um, né? Então, o potencial aí de crescimento profissional, de melhoria dos prognósticos dos pacientes é imenso. Olha, muito, muito legal, Alexandre. Realmente foi muito interessante. Agradeço novamente e espero que a gente possa continuar conversando em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite. Os temas mais Obrigado. variados, tá bom? Então tá, Joel. Um grande Obrigado. abraço, boa noite a todos.